O cheiro a cartão úmido e a pó de estrada misturava-se com o ar pesado e denso de Austin, Texas. Clara Evans respirou fundo, sentindo o suor a colar-lhe a t-shirt de algodão às costas. Estava ali, finalmente, no seu próprio espaço. Um pequeno bungalow antigo em East Austin, com tinta a descascar aqui e ali, um alpendre que precisava urgentemente de uma lixadela, mas era seu. Comprado com cada cêntimo das suas economias de freelancer de design gráfico, representava um sonho frágil, mas teimoso de independência e tranquilidade. Enquanto desempacotava mais uma caixa marcada como cozinha frágil, o seu olhar derivou para a casa ao lado, impecável. Restaurada com um cuidado quase cirúrgico, a pintura cinzenta azulada brilhava discretamente sob o sol impiedoso do Texas. O jardim da frente era uma obra de arte paisagística, relva cortada à régua, arbustos perfeitamente esculpidos, flores de cores coordenadas. Parecia mais um cenário de revista do que uma casa real. E no alpendre dessa casa perfeita, uma figura observava. Alta, de postura impecável, vestida com umas calças de linho bege e uma blusa de seda que pareciam imunes ao calor. Era Dr. Evelyn Moreau. Clara já a tinha visto brevemente quando visitou a casa antes de comprar. Sabia que era médica. Uma figura respeitada na comunidade. Talvez até uma espécie de guardiã não oficial daquele bairro, que oscilava entre as suas raízes históricas negras e a vaga crescente de gentrificação que trazia jovens profissionais brancos como ela. Clara sentiu um nó familiar de ansiedade social apertar-se no estômago. Forçou um sorriso e acenou. A Dr. Moreau respondeu com um aceno de cabeça quase imperceptível, um sorriso polido que não chegou aos olhos antes de se virar e entrar em casa. A avaliação tinha sido feita. Clara engoliu em seco, sentindo-se subitamente muito exposta, muito inadequada naquele seu bungalow a precisar de amor. Sacudiu a cabeça. Era só a sua insegurança a falar. Estava ali para construir a sua vida, para cuidar daquela casa, para transformar o pequeno jardim da frente, agora uma manta de ervas daninhas e terra seca, num refúgio verdejante. Era o seu projeto, o seu santuário. Os primeiros dias foram um turbilhão de caixas, tinta e pequenas reparações. Clara dedicava as horas mais frescas da manhã e do final da tarde ao jardim. Arrancou ervas daninhas com determinação, revirou a terra compactada, começou a pesquisar plantas nativas do Texas que resistissem ao calor e trouxessem cor àquele pequeno lote. Sentia uma satisfação profunda a cada bulbo plantado, a cada semente lançada à terra. Era um trabalho lento, mas era seu. Numa manhã de sábado, enquanto Clara, de joelhos na terra, transplantava um pequeno alecrim, a sombra da Dr. Moreau caiu sobre ela. Clara sobressaltou-se. A médica estava ali, parada no limite da propriedade, as mãos cruzadas atrás das costas. Bom dia, disse Evelyn, a voz suave, mas com um tom de autoridade inconfundível. Vejo que está a tentar organizar o jardim. Clara levantou-se, limpando as mãos sujas às calças de ganga velhas. Bom dia, Dr. Moreau. Sim, estou a dar-lhe um jeito. Tem potencial. Evelyn inclinou a cabeça, o olhar a percorrer o trabalho de Clara com uma expressão indecifrável. É importante manter a harmonia estética do bairro, não acha? Temos certos padrões aqui, sabe? Ajuda a manter o valor das propriedades. O comentário pairou no ar, pesado como o calor da manhã. Não era uma sugestão, era uma instrução velada. Claro, murmurou Clara, sentindo as bochechas a corar. Estou a tentar fazer o meu melhor. Evelyn ofereceu outro sorriso polido. Tenho a certeza que sim. Tenho aqui um pequeno guia sobre jardinagem recomendada para o nosso bairro histórico. Talvez lhe seja útil. Estendeu um panfleto elegante, impresso em papel de qualidade. Clara aceitou-o, sentindo os dedos a tremer ligeiramente. Obrigada. A médica acenou com a cabeça e retirou-se com a mesma dignidade controlada. Clara ficou ali, o panfleto na mão, o cheiro a terra e a alecrim, subitamente ofuscado por uma sensação de desconforto e vigilância. O seu pequeno santuário parecia ter sido invadido. Nas semanas seguintes, a pressão subtil continuou. Não eram mais panfletos, mas olhares prolongados da janela da Dr. Moreau sempre que Clara estava no jardim. Comentários deixados cair como quem não quer a coisa quando se cruzavam na rua. Oh, essas petúnias são bonitas, mas sabia que atraem um certo tipo de mosca? Ou ouvi dizer que aquela trepadeira pode danificar as fundações a longo prazo. Só uma preocupação de vizinha. Clara começou a sentir-se como uma criança sob o olhar reprovador de uma professora severa. A alegria inicial de trabalhar no jardim começou a tingir-se de ansiedade.
Cada planta que escolhia, cada vaso que colocava, parecia passar por um escrutínio invisível. Desabafou com a amiga Maya ao telefone. Não sei, Maya. Talvez esteja a exagerar. Ela até parece querer ajudar à maneira dela. Maya, sempre pragmática, respondeu do outro lado da linha, a voz vinda de outra cidade, outro mundo. À maneira dela? Clara, isso chama-se passivo-agressividade. Ela está a tentar controlar-te sem parecer amada fita. Tens a certeza que não há mais nada? Clara hesitou. Bem, outro dia juro que vi um dos meus novos girassóis partido. O caule estava dobrado de forma estranha. Vês? Tira fotos. Clara, tira fotos de tudo. Anota as datas, o que ela diz. Se a coisa piorar, precisas de provas. O conselho de Maya, embora inquietante, pareceu sensato. Clara começou a tirar fotos do seu jardim todos os dias, a registar num pequeno caderno as interações com a Drô Moreau, por mais triviais que parecessem. Sentia-se ridícula, como se estivesse a preparar-se para uma guerra que não queria lutar, mas uma parte dela sabia que Maya tinha razão. A tensão aumentou quando Clara viu um post no grupo de Facebook da vizinhança, partilhado pela Dr. Moreau. Era um link para um artigo sobre a importância de manter a estética nos bairros históricos, acompanhado de um comentário vago. Um lembrete amigável para todos nós sobre como as nossas escolhas individuais afetam o valor coletivo da nossa comunidade. Ninguém respondeu diretamente, mas Clara sentiu o alvo nas suas costas. Era uma indireta clara, uma forma de a isolar e envergonhar publicamente sem a nomear. A ansiedade transformou-se numa raiva lenta e silenciosa. Decidiu que tinha de tentar resolver a situação diretamente. No dia seguinte, respirou fundo várias vezes e bateu à porta imaculada da casa ao lado. A Dr. Moreau abriu, a surpresa na sua expressão perfeitamente controlada. Clara, que posso fazer por si? Clara tentou manter a voz firme. Dr. Moreau, podemos falar um minuto? Sobre o jardim e os padrões do bairro. Evelyn convidou-a a entrar na sala de estar, um espaço tão impecável e impessoal como o exterior. Sentaram-se em poltronas de design, o ar-condicionado a zumbir suavemente. Clara, eu só me preocupo com esta comunidade, começou Evelyn, o tom condescendente disfarçado de preocupação maternal. Este bairro tem uma história, uma identidade. Quando novos residentes chegam, é importante que respeitem isso. Não se trata de si pessoalmente, trata-se do bem-estar coletivo, de preservar o que torna este lugar especial. Clara sentiu-se encurralada. Qualquer tentativa de defender o seu gosto pessoal ou o seu processo de aprendizagem seria vista como egoísmo, como um ataque aos valores do bairro que Evelyn se arrogava representar. Eu respeito a história, disse Clara, a voz mais baixa do que pretendia. Estou a fazer o meu melhor, a aprender sobre as plantas locais. Claro que está, interrompeu Evelyn com um sorriso que não aqueceu. E eu estou aqui para ajudar. Considere as minhas sugestões como um guia amigável. A conversa terminou ali, com Clara a sentir-se diminuída, repreendida e completamente impotente. A fachada de ajuda amigável era impenetrável. A situação atingiu um novo patamar algumas semanas depois. Numa tarde quente, Clara encontrou um envelope oficial na sua caixa de correio. Não era do município, mas tinha o cabeçalho impresso do Comitê de Embelezamento do Bairro Histórico de Willow Creek. Um comitê que Clara vagamente sabia ser presidido pela Dr. Moreau. O envelope continha uma notificação de violação de estética. Cita especificamente a presença de ervas daninhas visíveis da rua, a utilização de vasos de material não aprovado, plástico e a altura irregular da relva junto ao passeio. A notificação exigia ação corretiva imediata no prazo de 7 dias para evitar possíveis multas comunitárias. Clara sentiu o sangue a gelar e depois a ferver. Era um absurdo. Sim, talvez houvesse uma ou duas ervas daninhas teimosas. Os seus vasos eram simples, porque era o que podia pagar. E a relva era relva. A ameaça de multas comunitárias era particularmente sinistra. Seria sequer legal. Mas o tom oficial, a linguagem burocrática eram claramente desenhados para intimidar. Era uma declaração de guerra. A passividade tinha acabado. Aquela noite, Clara mal dormiu. A ansiedade roía. Mas por baixo dela uma nova sensação começava a emergir. Uma determinação fria. Não ia ser expulsa da sua própria casa, do seu próprio jardim, por causa da obsessão controladora de uma vizinha. Lembrou-se do conselho de Maya. Tinha suas fotos. Tinha o seu caderno de notas. Agora precisava de mais. Passou o dia seguinte a pesquisar os códigos municipais de Austin sobre manutenção de propriedades.
Como suspeitava, suas violações eram triviais e não justificavam qualquer ação oficial da cidade. O Comitê de Embelezamento era uma organização de bairro voluntária, sem poder legal para impor multas. A notificação era puro bluff, uma tática de intimidação. Sentiu uma onda de alívio seguida de uma raiva justa. Como se atrevia Evelyn a usar a sua posição para assediar daquela forma? Decidiu que não ia confrontá-la diretamente. Isso seria jogar o jogo dela. Iria usar as mesmas ferramentas que Evelyn usava, a comunidade online, mas com transparência e factos. Passou horas a preparar a sua resposta. Não um ataque, mas uma afirmação positiva do seu espaço e do seu esforço. Selecionou as melhores fotos do seu jardim. Não perfeito, mas claramente cuidado, com as plantas a crescer, as flores a desabrochar. Escreveu um texto simples e sincero, falando do seu amor pela casa, do seu respeito pela história do bairro, do seu processo de aprendizagem sobre jardinagem sustentável no Texas. Mencionou o seu entusiasmo por usar plantas nativas e partilhou um link para um recurso local sobre isso. Terminou com uma nota aberta, convidando a sugestões construtivas dos vizinhos sobre as suas plantas favoritas da região. Antes de publicar, hesitou. Olhou pela janela e viu o Sr. Henderson, o vizinho idoso do outro lado da rua, a regar as suas roseiras. Ele sempre lhe acenava timidamente. Uma vez, tinha ouvido-a queixar-se em voz baixa a outro vizinho sobre as regras demasiado rígidas do comitê de Evelyn. Tomou uma decisão. Atravessou a rua. Sr. Henderson, desculpe incomodar. O homem olhou para ela, os olhos amáveis por detrás dos óculos grossos. Olá, Clara. Não incomoda nada. Clara respirou fundo. Recebi uma notificação estranha do comitê da Dr. Moreau sobre o meu jardim. Parece-lhe normal? O Sr. Henderson suspirou, um som cansado. Ah, sim. A Dr. Moreau, ela gosta das coisas à maneira dela. Já me disse uma vez que os meus sinos de vento eram perturbadores da paz. Não ligue muito, minha querida. Faça o seu jardim como gostar. O comentário, embora resignado, deu a Clara a validação de que precisava. Não estava sozinha naquela experiência. Agradeceu ao Sr. Henderson e voltou para casa. Com o coração a bater forte, carregou o post no grupo de Facebook do bairro e esperou. A reação ao post de Clara foi quase imediata e esmagadoramente positiva. Vários vizinhos comentaram elogiando o seu esforço, partilhando as suas próprias dicas de jardinagem, acolhendo a sua abordagem aberta. Que bom ver alguém a trazer vida nova a essa casa, escreveu uma vizinha. Adoro as suas escolhas de plantas nativas, comentou outro. Ninguém mencionou a notificação ou as regras do comitê. Era como se a comunidade silenciosamente estivesse a escolher um lado. Clara sentiu uma onda de calor e gratidão. Talvez não estivesse tão isolada como pensava, mas a sua vitória silenciosa durou pouco. Na manhã seguinte, o grupo de Facebook explodiu. A Dr. Evelyn Moreau tinha respondido, e não foi com subtileza. Embora aprecie o entusiasmo da nossa nova vizinha, começava o post de Evelyn, o tom falsamente magnânimo a pingar condescendência, devo expressar sérias preocupações sobre o impacto que a falta de manutenção adequada pode ter na nossa comunidade. Recebi múltiplas queixas sobre a aparência descuidada da propriedade, que não só viola as nossas diretrizes estéticas acordadas, mas também, segundo relatos, está a começar a atrair roedores. Isto é inaceitável e desvaloriza o esforço de todos nós que trabalhamos arduamente para manter Willow Creek um lugar desejável para viver. A acusação era brutal e Clara sabia completamente falsa. Roedores, múltiplas queixas, era uma mentira descarada, uma tentativa desesperada de desacreditar Clara e reafirmar o seu controlo. O sangue de Clara ferveu, mas antes que pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Uma nova notificação de comentário apareceu. Era do Sr. Henderson. A sua resposta foi curta, escrita com uma simplicidade que a tornava ainda mais poderosa. Com todo o respeito, Dr. Moreau, isso não me parece correto. Eu moro em frente à casa da Sr. Evans. Vejo-a trabalhar no jardim quase todos os dias e nunca vi quaisquer sinais de roedores ou descuido. A casa está muito melhor do que estava antes. Lembro-me quando o comitê me pediu para retirar os meus sinos de vento. Talvez devêssemos ser um pouco mais tolerantes uns com os outros. O comentário do Sr. Henderson foi como uma pedra atirada a um lago imóvel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e depois, lentamente, outras vozes começaram a emergir. Sr. Henderson tem razão. O jardim da Clara está a ficar bonito. Também nunca vi problemas nenhuns. Acho a acusação um pouco exagerada. Moreau,
quais são exatamente essas diretrizes estéticas acordadas? Nunca as vi formalizadas. A maré estava a virar. A fachada de autoridade benevolente de Evelyn estava a rachar sob a pressão da verdade simples e da solidariedade inesperada. Clara observava o desenrolar dos acontecimentos no ecrã, o coração a bater descompassado. Decidiu intervir, não com raiva, mas com factos. Anexou calmamente uma foto recente do seu jardim, mostrando claramente a ausência de descuido ou condições que pudessem atrair pragas. Escreveu: "Agradeço a preocupação, Dr. Moreu. Felizmente, não tenho tido problemas com roedores. Talvez tenha havido algum equívoco. Anexo uma foto recente do jardim. Continua aberta a sugestões construtivas sobre plantas nativas." A resposta foi devastadora para Evelyn. A sua mentira tinha sido exposta, a sua autoridade desafiada, a sua tentativa de manipulação revelada. Tentou responder argumentando sobre padrões e responsabilidade comunitária, mas as suas palavras soavam agora ocas defensivas. Ninguém a apoiou. O poder que ela exercia através da intimidação e da reputação tinha evaporado em tempo real, à vista de toda a vizinhança online. Seguiu-se um silêncio pesado e constrangedor no grupo. A Dr. Moreu não publicou mais nada. A humilhação era palpável. Nos dias que seguiram, a atmosfera na rua mudou. A Dr. Moreu tornou-se uma figura mais discreta. Evitava o contacto visual com Clara, já não passava tempo no alpendre a observar. A sua presença imponente parecia ter diminuído. No grupo de Facebook houve uma discussão sobre a necessidade de mais transparência nas atividades do Comitê de Embelezamento. Pouco tempo depois, circulou a notícia de que a Dr. Moreu tinha renunciado à presidência do comitê. A sua queda não foi estrondosa, mas foi definitiva. O seu poder social, construído sobre uma fachada de controle e superioridade, tinha sido desmantelado pela calma determinação de Clara e pela coragem tranquila do Sr. Henderson. Clara sentiu um alívio imenso, como se um peso invisível tivesse sido retirado dos seus ombros. Recebeu alguns acenos de cabeça mais calorosos de outros vizinhos, um sorriso genuíno da senhora que passeava o cão, um comentário apreciativo sobre as suas novas sálvias vermelhas. Não se tornou a melhor amiga de toda a gente, mas a sensação de ser uma estranha vigiada tinha desaparecido. O Sr. Henderson tornou-se um companheiro de conversa ocasional sobre jardinagem, partilhando dicas e sementes com uma generosidade recém-descoberta. A casa da Dr. Moreu continuava impecável, o seu jardim perfeitamente arranjado, mas agora parecia haver algo de triste naquela perfeição, um isolamento frio. Clara, por outro lado, continuou a trabalhar no seu jardim. Já não com ansiedade, mas com uma alegria tranquila. As plantas cresciam,